Tem lateral esquerdo livre no mercado oferecido ao Cruzeiro. Bora falar também sobre Thiago Silva, que está de saída do Porto. Será que ele pode pintar no futebol brasileiro? Vamos lá, vamos trazer também as opiniões. Deixa o seu comentário aí na live do Itatiaia Esporte aqui no YouTube. Quem é que você escalaria e por quê na vaga do Arroio para amanhã? Te faço essa mesma pergunta, Edu Panzi. Bom sabadão, bom dia, Edu. Tudo bem, Abílio? Um abraço pra você, pra Nath, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Cara, quando a gente fala de Sinisterra e as outras opções, diz muito mais sobre o Sinisterra do que sobre os outros. Se você pegar os concorrentes, entre aspas, do lado do campo, aqueles jogadores que disputam posição com o Sinisterra, na verdade hoje todos disputam com o Arroio, né? Mas vamos lá, vamos hipoteticamente trazer o Sinisterra para a equipe titular. Arroio, Kenji, Wanderson, Marquinhos, Bruno Rodrigues. Se eu esqueci de algum, depois você me lembra. É isso mesmo. O Sinisterra é melhor do que todos eles tecnicamente. O Sinisterra é jogador de Premier League. Negócio é o físico, né? É. E o Sinisterra é o pior fisicamente entre todos eles. O Sinisterra só não é titular do Cruzeiro porque fisicamente ele não entregou ainda. O jogo na Bombonera, a escalação e a opção do Arthur Jorge pelo Bruno Rodrigues diz mais sobre o Sinisterra do que sobre o Bruno Rodrigues. Quando o Kenji é escolhido para iniciar um jogo em detrimento ao Sinisterra, diz mais sobre o Sinisterra do que sobre o Kenji. A mesma coisa vale para o Marquinhos, numa eventualidade. Hoje a titularidade do Arroio é muito mais porque o Arroio fisicamente está muito mais pronto do que o Sinisterra, e para outros jogadores. Então o problema é o Sinisterra, é a parte física do Sinisterra. Tecnicamente eu não tenho dúvida, se ele tivesse 100%, fisicamente ele seria o titular do time do Cruzeiro com sobras. Porque, aí é a minha opinião, tecnicamente ele é muito acima dos outros. Como ele está muito mal fisicamente, já desde que chegou no Cruzeiro, tentando se recuperar, outros nomes chegam na frente, porque hoje o futebol é físico, cara. Não adianta o Arthur Jorge contar apenas com o talento do jogador do meio pra frente. Ele precisa contar com a parte física, com a intensidade, com o poder de marcação, a entrega do jogo sem a bola. Quando o adversário recuperar essa bola, ele precisa que um atacante pressione, marque, corra atrás. E se o Sinisterra for fazer isso tudo e jogar com a bola, talvez fisicamente ele não entregue hoje. Então eu não consigo cravar que a escolha pro jogo contra a Chape vai ser o Sinisterra. Seria a minha também. Como seria a minha na Bombonera, como seria a minha escolha no Chile, como seria a minha escolha em vários outros jogos. Mas quando aparece a escalação e o Sinisterra está ausente, na hora vem à minha mente. Fisicamente ele não está pronto. Ele não consegue entregar 90 minutos, sequer 45 às vezes. Porque se um jogador não te entrega 45 minutos, não vale a pena começar o jogo com ele, porque você já tem uma substituição automática no intervalo. Se o cara tem condição de jogar até 45 minutos, ele pode ser utilizado no segundo tempo. Então esse é o ponto do Sinisterra. Ele não ser titular do Cruzeiro hoje diz muito mais sobre ele pela sua condição física do que sobre qualquer outro concorrente dele na posição. Por isso que a gente torce muito para que o departamento médico do Cruzeiro, de fisiologia, físico, consigam dar um jeito nesse atleta, porque ele estando 100%, você não tem a dúvida, ele vai ser um diferencial para o Cruzeiro na temporada. Ele é, tecnicamente, acima da média, mas a gente sabe das condições físicas. Se o Sinisterra não tivesse problema físico, ele não teria vindo para o Cruzeiro. Ele teria seguido na Premier League e hoje estaria numa lista de convocados para a Colômbia para a Copa do Mundo. Coisa que não aconteceu por conta da parte física, lamentavelmente por conta da parte física. E não é porque ele não quer. Não é porque o Sinisterra é um profissional desleixado, não é um atleta, é só um jogador de futebol, é um cara que o extracampo prejudica porque ele não se cuida, nada disso. É porque ele não está dando conta mesmo. Pelo menos não estava. Agora a gente não sabe uma sequência. Eu torço muito, cara. Eu queria muito ver uma sequência de jogos do Sinisterra, mas isso depende dele e da parte física, de uma recuperação física. Você pode ter certeza. O dia que começar 1, 2, 3, 4, 5 jogos do Sinisterra entre os 11, é porque ele está recuperado. Enquanto isso não acontece, é porque ele não está pronto fisicamente. 11h52, Edu, o Pedro Oliveira, meu xará, tá concordando com você aqui, falando que até mais duro, né? Sendo até mais duro, dizendo que o Bruno Rodrigues foi um a menos contra o Boca. E o Luiz Antônio deu o nome do Wanderson aqui, que não encaixou. Aliás, teve situações físicas, né? Mas não teve aquele encaixe tático desde que chegou o Arthur Jorge, né? O Wanderson se encaixa com outro modelo de jogo. Quando o Leonardo Jardim, por exemplo, se encaixou melhor em determinado momento, tanto que era um titular. O Wanderson entrega o jogo sem a bola, mas entrega muito menos com a bola. E um atacante precisa entregar com a bola, né, Pedro Abílio? É verdade. É fundamental que você tenha um cara que consiga te entregar finalizando, participando de jogada, dando uma assistência, uma pré-assistência, 1 contra 1, seja um cara que tenha a capacidade do drible, de resolver uma jogada com a bola nos pés, e isso não funciona com o Wanderson. Mas ele é um cara que vai te entregar no momento defensivo. Agora, é Cruzeiro e Chapecoense, você precisa do Wanderson? Não, é melhor você ter um atacante que vai te entregar diante de uma defesa mais fechada, de um time que vem com uma proposta de jogo pra se defender. Então eu não apostaria no Wanderson. Pra mim vai ser uma surpresa muito grande se aparecer o Wanderson entre os titulares. Isso, e rapidamente sobre o Bruno Rodrigues ter sido um a menos, é forte, né? Mas ele não jogou bem, isso é fato.
Mas eu não vou cobrar do Bruno Rodrigues, porque ele tem muito menos minutos que o restante. Você pegar o Bruno Rodrigues e jogar no liquidificador com Matheus Pereira, com Gerson, com Caio Jorge, com Christian, esses caras estão com uma minutagem muito acima do Bruno Rodrigues. Verdade. Qualquer jogador que entra em campo a cada 15 dias, a cada 4 jogos, ele vai estar numa rotação muito abaixo dos demais. Então, tem que dar um desconto. E se você colocar nessa balança os últimos 2 anos, então, a situação piora. Nossa senhora, cara. Ele deve ter pouquíssima minutagem porque vem de uma sequência de lesões. É uma aposta do clube. O Cruzeiro apostou numa tentativa de recuperação do Bruno Rodrigues, numa tentativa de recuperação do Sinisterra e paga pelo risco, paga pela aposta. No momento, ele tem 2 jogadores que tecnicamente entregam, mas que fisicamente deixam muito a desejar. Em determinado momento, como disse um ouvinte, tornam-se jogadores a menos. E o Cruzeiro está pronto para o duelo diante da Chapecoense. Claro que time para começar somente neste domingo. O técnico Arthur Jorge tem aí praticamente força máxima. Arroio é desfalque por causa de suspensão. Em contrapartida, Matheus Henrique, o volante Mateuzinho, recuperado da contusão pulmonar, treinou os últimos dias com o grupo, informação que a gente trouxe já há um tempo, e ele volta a ser opção. Acho que pelo tempo que ficou fora, desde aquele duelo diante da equipe do Bahia, uma tendência aí do Mateuzinho, óbvio, ficar como opção no banco, mas ganha este retorno o técnico Arthur Jorge para este duelo diante da Chapecoense. Quem vai substituir Arroio? Faz mais alguma alteração? O fato é que está todo mundo recuperado do desgaste que o Cruzeiro teve por jogar sábado contra o Palmeiras, terça na Argentina. Então teve a quarta-feira de folga, depois que os jogadores voltaram, reapresentação quinta, treino sexta, treino hoje e um tempo mais do que suficiente aí para dar uma recarregada na bateria. Depois, o Cruzeiro jogando neste domingo tem segunda, terça e quarta até a partida de quinta-feira à noite. Então dá para recuperar todo mundo também. E aí, 3 dias depois é o jogo com o Fluminense, última partida antes da parada para a Copa. Então tem um tempo legal para que o Cruzeiro possa encarar essas 3 partidas, esses 3 jogos aí com o que tem de melhor. Claro, vamos ver se o Arthur Jorge ele faz a opção aí por preservar um ou outro que talvez tenha um pouco mais de desgaste, por mais que, repito, a informação que a gente tem é que está todo mundo treinando, todo mundo relacionado e à disposição do técnico português. A venda de ingressos pode melhorar ainda mais, em cerca aí de 40 mil ingressos vendidos. Torcedor do Cruzeiro pode comprar ingresso ainda, ingresso.cruzeiro.com.br e colocar um grande público no jogo deste domingo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil na quinta-feira. Aí eu não tenho dúvida nenhuma que serão mais de 55, 60 mil torcedores neste duelo diante da equipe equatoriana. Por falar em equipe equatoriana, a Conmebol ela definiu a arbitragem para este compromisso e será do Uruguai, Andrés Matonte. Ele apitou aquele jogo com o Lanús 1-1 em 2024 pela semifinal da Copa Sul-Americana e ele apitou também o jogo do Cruzeiro contra o Santa Fé no ano passado pela Copa Sul-Americana. Não me lembro aí de nenhum episódio de destaque e que assim seja, que a arbitragem passe aí na quinta-feira sem ser o fator decisivo nesse jogo importantíssimo, valendo vaga para o Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro está no mercado, fazendo contatos, buscando reforços e hoje a gente trouxe o nome de Gabriel Rojas, lateral esquerdo, 28 anos, jogador na pré-lista da seleção argentina para a Copa do Mundo. O Gabriel Rojas, ele pertence ao Racing, tem contrato longo com o Racing, obviamente teria que ser uma compra por parte do Cruzeiro, mas é nesse cenário que o Cruzeiro tem conversas aí para contratar o atleta. É um interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem hoje apenas o Kaique, o Cauã Prats vai se apresentar ao Borussia Dortmund no mês
de agosto e o Gabriel Rojas é um nome que interessa ao Cruzeiro. Como vai se desenrolar essa negociação, temos que aguardar, mas é fato que o atleta aí está na mira do Clube Celeste para reforçar o time, independentemente aí da situação do Kaique. Claro que o Cruzeiro aguarda propostas pelo Kaique nessa janela do meio do ano, mas é fato que o clube, mesmo assim, precisa de um outro lateral esquerdo. Agora, a questão do Rojas, vamos ver se ela vai avançar ao ponto do atleta ser contratado. O Racing está eliminado na Copa Sul-Americana. No segundo semestre aí tem somente campeonato local para disputar. Vai passar muito provavelmente por uma reformulação e estamos de olho nesta possibilidade, mas é um jogador que o Cruzeiro quer para a sequência da temporada. Tem lateral esquerdo livre no mercado oferecido ao Cruzeiro. Nas últimas horas, Paulinho, 31 anos de idade, jogador que atuou pelo Bahia e está desde 2019 no Midland da Dinamarca, foi sugerido. Importante registrar que o Paulinho está de saída do clube dinamarquês. O contrato dele acaba em junho e já foi anunciado que não haverá renovação. Agora, o Cruzeiro ou qualquer outro clube brasileiro tem a possibilidade de negociar com esse atleta. O jogador foi oferecido para outros times nacionais, entre eles o Botafogo. Passagem pelo futebol dinamarquês interessante, 215 partidas, mas a última temporada não foi tão boa. 28 jogos, 3 gols e 2 assistências, só foi titular em um dos últimos 11 jogos. Cruzeiro busca um lateral esquerdo, até porque vai perder o Cauã Prats para o Borussia Dortmund e pode ficar também sem o Kaique, jogador super badalado no futebol europeu. Só para completar a informação sobre a sugestão do Paulinho ao Cruzeiro, foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. A tendência é que o Cruzeiro busque jogadores maiores e de mais impacto para essa função do lateral esquerdo. Qualquer novidade sobre o tema e eu volto para contar para vocês. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Cruzeiro espera por ofertas pelo zagueiro Pedrão, atleta formado na base e que acaba de se recuperar de uma lesão no joelho. Ele não será aproveitado pelo Arthur Jorge. E Thiago Silva pode virar reforço de um clube brasileiro. Nessa quinta-feira surgiu o anúncio de sua despedida do Porto, mas calma. Tudo se encaminha para que o atleta de 41 anos de idade, que quase foi convocado para a Copa do Mundo, siga no futebol europeu. O próprio Thiago Silva já se apressou para dizer que não tem a intenção de retornar ao Brasil. Chegaram a especulá-lo, por exemplo, no Atlético Mineiro. Thiago Silva hoje tem 2 propostas do velho continente. Uma delas para encerrar sua carreira no Milan. Ele assinaria contrato até junho de 2027 e penduraria suas chuteiras no fim desse vínculo. Essa é a maior tendência do momento. Thiago Silva, que trocou o Fluminense pelo Porto no início dessa temporada, jogou 14 vezes, conseguiu se sagrar campeão nacional e dá para dizer que deixa o Porto pela porta da frente. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!